Santos. Conheça a história de São Tomás de Aquino. A Igreja é a coluna e o fundamento da verdade, pois nela reside a plenitude da doutrina de Cristo. Em uma época de reis e impérios, de castelos imponentes e mosteiros silenciosos, nasceu um homem cujo nome ecoaria por séculos, São Tomás de Aquino. Um gigante do pensamento cristão, um mestre da razão e da fé, um santo cuja vida e legado transformaram para sempre a história da Igreja Católica e da filosofia. De um jovem silencioso nos corredores da abadia de Monte Cassino a um dos maiores teólogos da humanidade, sua busca incansável pela verdade o levou a enfrentar desafios, a lutar contra preconceitos e a unir os pilares da razão e da fé. Mas quem foi realmente São Tomás de Aquino? Como suas ideias moldaram a Igreja Católica? O que podemos aprender com sua vida e seus ensinamentos nos dias de hoje? Prepare-se para mergulhar na extraordinária história do Doutor Angélico. Descubra seus desafios, sua visão mística e sua herança imortal. Uma jornada de fé, sabedoria e transformação começa agora. O nascimento de um gigante. Em uma noite fria do ano de 1225, no majestoso castelo de Roccasecca, situado no reino da Sicília, nasceu uma criança cujo nome ecoaria pelos séculos, Tomás de Aquino. O castelo, cercado por muralhas imponentes e vigiado por torres altivas, era o lar de uma das famílias mais nobres da época. Seu pai, Landulfo de Aquino, era um poderoso conde, ligado diretamente ao Sacro Império Romano Germânico, e sua mãe, Teodora, descendia de linhagens influentes da nobreza napolitana. Era um tempo de reis e imperadores, de batalhas e castelos, mas também de uma igreja que se fortalecia como farol de sabedoria no mundo medieval. A cristandade estava em ebulição, com ordens monásticas crescendo em influência e universidades emergindo como centros de conhecimento. Nesse contexto, Tomás nasceu não apenas em uma família de prestígio, mas em uma era que clamava por mentes brilhantes para iluminar os caminhos da fé e da razão. Desde os primeiros anos, Tomás demonstrava um olhar atento e sereno, diferente das crianças comuns. Enquanto seus irmãos se dedicavam ao manejo das armas e às artes da cavalaria, ele se perdia nos mistérios da contemplação e do conhecimento. Observava os debates entre os mestres, fascinado pelas palavras e ideias. Seu silêncio não era desinteresse, mas um reflexo da profundidade de sua mente. Havia nele uma sede insaciável pelo saber, uma busca incessante por compreender o divino e o humano. Aos 5 anos, Tomás foi enviado para a abadia de Monte Cassino, um dos mosteiros mais importantes da Europa, fundado por São Bento séculos antes. Entre as colunas e os claustros sagrados, envolvido pelo canto gregoriano dos monges, ele não apenas aprendeu a ler e escrever, mas começou a vislumbrar os primeiros lampejos do que significa buscar a verdade. A biblioteca do mosteiro, repleta de manuscritos preciosos, logo se tornou seu refúgio predileto. Passava horas ali, mergulhado nos textos dos padres da igreja, nos ensinamentos de Aristóteles e nos escritos de Santo Agostinho. Era um menino calado, reflexivo, mas de uma inteligência tão notável que logo chamou a atenção dos monges beneditinos. Enquanto outras crianças realizavam orações, Tomás fazia perguntas profundas sobre o significado da existência, da alma e de Deus. O que é Deus? Perguntava ele repetidamente aos seus mestres, revelando desde cedo o anseio que guiaria toda a sua vida. Entretanto, a vida monástica em Monte Cassino não seria seu destino final. Seu pai desejava que ele seguisse a carreira eclesiástica, mas com a intenção de que se tornasse abade do mosteiro, um título que traria ainda mais prestígio à família Aquino. Mas os desígnios de Deus eram outros. Os ventos do Espírito Santo sopravam forte sobre sua jornada, conduzindo a uma escolha que mudaria o curso da história da filosofia e da teologia para sempre. Naquela abadia, sob a luz oscilante das velas e o eco solene dos salmos, um gigante começava a se erguer. Mal sabiam seus mestres que aquele menino de semblante pacífico um dia iluminaria o mundo com o esplendor da verdade divina. Infância e chamado à vida religiosa. Após anos absorvendo a serenidade e a disciplina monástica em Monte Cassino, Tomás foi enviado para Nápoles para prosseguir seus estudos. A cidade fervilhava com o dinamismo cultural e intelectual da época,
sendo um dos centros mais vibrantes do pensamento cristão e filosófico do século XIII. Em meio a manuscritos, debates e aulas apaixonantes, Tomás teve seu primeiro contato com a filosofia de Aristóteles. Essa descoberta acendeu uma chama inextinguível dentro dele, como se finalmente tivesse encontrado um instrumento poderoso para aprofundar sua busca pela verdade divina. Mas não era apenas a razão que o fascinava. Em Nápoles, Tomás também conheceu os frades dominicanos, homens de vida austera, devotados à oração, ao estudo e à pregação. A simplicidade e a dedicação daqueles religiosos tocaram profundamente seu coração. Aos poucos, ele percebeu que não era o brilho da nobreza ou as ambições de sua família que o moviam, mas sim a humildade, o amor ao próximo e a devoção ao Evangelho. Seu chamado se tornava claro: ele ingressaria na ordem dos pregadores. Entretanto, sua decisão logo encontraria uma grande resistência. Quando a notícia chegou ao castelo de Rocasecca, sua mãe, Teodora, foi tomada pelo desespero. Ela não conseguia conceber que seu filho, um nobre da linhagem dos Aquino, renunciasse a uma vida de status e poder para se tornar um simples frade mendicante. Determinada a impedir essa decisão, ela arquitetou um plano audacioso para trazê-lo de volta à sua terra natal. Tomás, ainda jovem e vulnerável, não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Enquanto se preparava para iniciar sua jornada religiosa, um grupo de cavaleiros enviados por sua própria família o interceptou no caminho. Aquele que buscava a liberdade de servir a Deus foi arrancado de seus ideais e levado à força para o castelo de sua família. O cativeiro familiar e a provação. Ao saber da decisão de Tomás de ingressar na ordem dos dominicanos, sua família foi tomada pela indignação. Para os Aquino, uma família nobre e influente, o destino de um filho não poderia ser o de um simples frade mendicante. O escândalo cresceu, e seus irmãos, determinados a evitar o que consideravam uma desonra, tomaram uma decisão drástica: capturá-lo e trazê-lo à força de volta para casa. Tomás foi interceptado e levado contra sua vontade para o castelo de Rocasecca. Ali, em meio a torres de pedra fria e corredores silenciosos, começou sua provação. Durante um ano inteiro, permaneceu enclausurado sob a vigilância atenta de sua família. Seus dias eram marcados por súplicas e ameaças. Sua mãe e irmãos lhe ofereciam títulos, riquezas e prestígio dentro da igreja, garantindo-lhe uma posição confortável entre os beneditinos ou mesmo no episcopado. Mas Tomás, com um coração firme e uma alma já entregue a Deus, recusava-se a ceder. A pressão aumentava. Tentaram demovê-lo com promessas e privilégios, mas a fé de Tomás era inabalável. Enfurecidos, seus irmãos decidiram tomar uma medida extrema. Certos de que sua resistência era apenas um fervor passageiro, enviaram uma mulher ao seu quarto, esperando que a tentação carnal fosse suficiente para quebrar sua determinação. Mas o jovem não hesitou. Num ímpeto de zelo sagrado, agarrou um pedaço de lenha em chamas da lareira e a brandiu contra a intrusa, forçando-a a fugir. Em seguida, traçou uma cruz com a brasa incandescente na porta de seu aposento, selando sua entrega total a Deus. Naquela noite, ajoelhado em profunda oração, recebeu uma graça extraordinária, uma visão celestial e a certeza de que sua pureza havia sido confirmada pelo próprio Senhor. Por fim, a família reconheceu que nada poderia desviá-lo de seu chamado. Sua mãe, vencida pela força de sua fé, tomou uma decisão inesperada. Em um gesto silencioso de aceitação, permitiu que suas irmãs o ajudassem a fugir. Em uma noite escura, Tomás desceu pelas muralhas do castelo, escapando por uma janela com a ajuda de cordas improvisadas. Agora mais certo do que nunca de sua vocação, seguiu seu caminho com passos decididos. A provação havia fortalecido seu espírito, e seu coração ardia de amor por Deus. Mal sabia ele que sua jornada estava apenas começando, e que um dia sua fé inabalável e seu intelecto brilhante iluminariam o mundo para sempre. A liberdade não se mede pelos grilhões rompidos, mas pela entrega total da alma à vontade divina. E Tomás de Aquino, mesmo aprisionado, nunca deixou de ser livre. O ingresso na Ordem dos Pregadores. Agora livre, Tomás de Aquino ingressou na Ordem dos Pregadores. A Ordem dos Pregadores, mais conhecida como Ordem Dominicana, foi fundada por São Domingos de Gusmão em 1216, com a missão de pregar a verdade do Evangelho e combater as heresias, especialmente a dos cátaros no sul da França. Diferente de outras ordens monásticas da época, os dominicanos não se restringiam à vida contemplativa nos mosteiros, mas percorriam cidades e universidades pregando e ensinando. O lema da ordem é Veritas, verdade, pois os dominicanos têm como vocação principal a busca e a disseminação da verdade através do estudo, da pregação e do ensino. Por isso, valorizam profundamente a teologia e a filosofia, combinando vida contemplativa com o apostolado ativo. A escolha de Tomás por essa ordem foi um marco significativo em sua vida.
Essa vocação se encaixava perfeitamente no anseio de Tomás pela verdade divina e pelo serviço à Igreja. Após fazer seus votos, Tomás foi enviado para Paris, o centro intelectual da Europa medieval. Estudos em Paris e a influência de Alberto Magno. Quando Tomás de Aquino chegou a Paris, encontrou uma cidade pulsante de ideias, debates e um fervor intelectual incomparável. A Universidade de Paris era o epicentro do pensamento filosófico e teológico da época, onde os maiores estudiosos da cristandade se reuniam para investigar os mistérios da fé e da razão. Era um ambiente vibrante, mas também desafiador, onde cada ideia era testada sob o fogo do escrutínio acadêmico. Sob a orientação de Alberto Magno, um dos mais respeitados eruditos de seu tempo, Tomás mergulhou nos estudos de teologia e filosofia. Alberto, um mestre em diversas áreas do saber, reconheceu rapidamente a genialidade silenciosa de seu discípulo. Enquanto outros alunos se destacavam pelo brilho da eloquência, Tomás era conhecido por sua profunda introspecção e por um intelecto que parecia absorver e ordenar todo o conhecimento com uma clareza impressionante. Passava horas em oração e reflexão, preferindo absorver e internalizar cada ensinamento antes de falar. Por essa razão, seus colegas lhe deram o apelido de Boi Mudos, zombando de seu silêncio e sua natureza introspectiva. No entanto, Alberto Magno, reconhecendo o potencial extraordinário de seu aluno, fez uma profecia que marcaria a história. Vocês o chamam de boi mudo, mas eu lhes digo, este boi um dia mugirá tão alto que seu som ressoará por toda a terra. Seus estudos abrangeram os textos dos padres da Igreja, mas também as obras recém-redescobertas de Aristóteles, um pensador cujo impacto na filosofia ocidental ainda estava sendo debatido intensamente. Foi nesse período que Tomás começou a moldar o pensamento que revolucionaria a teologia cristã. A ideia de que fé e razão não apenas podiam coexistir, mas que, juntas, revelavam a plenitude da verdade divina. Com o passar dos anos, sua genialidade tornou-se inegável. Ele respondia a questões teológicas complexas com uma precisão lógica extraordinária, e suas reflexões começaram a atrair a atenção da comunidade acadêmica. No entanto, esse reconhecimento também trouxe oposição. Muitos resistiam à sua tentativa de unir a teologia cristã com os ensinamentos aristotélicos, temendo que essa abordagem pudesse comprometer a fé. Os averroístas latinos, em particular, defendiam uma interpretação de Aristóteles que colocava a razão acima da fé, algo que Tomás refutava com argumentos brilhantes. Apesar das críticas e desafios, ele permaneceu firme. Seu propósito não era apenas acadêmico, ele sabia que sua missão ia além dos debates universitários. Em seu coração, carregava o desejo ardente de revelar ao mundo a grandeza da verdade divina e de mostrar que a fé cristã não temia a razão, mas a iluminava. Na imensidão das bibliotecas parisienses, entre os debates intensos e as páginas dos antigos mestres, um novo pensador estava se formando. Seu nome seria lembrado para sempre como aquele que ergueu uma ponte entre a razão humana e a fé eterna. O conflito com os mestres de Paris. A Universidade de Paris, um dos maiores centros de aprendizado do mundo medieval, tornará-se um palco de embates filosóficos e teológicos. As ruas estreitas da cidade estavam cheias de estudantes e mestres que debatiam apaixonadamente as novas ideias que começavam a circular nos corredores da academia. No meio desse turbilhão intelectual, Tomás de Aquino, agora um mestre respeitado, começou a expor sua inovadora síntese entre a fé cristã e a filosofia aristotélica. No entanto, sua abordagem não foi bem recebida por todos. Muitos teólogos e mestres da universidade viam com desconfiança a introdução das ideias aristotélicas no pensamento cristão. Para eles, o pensamento de Aristóteles, embora logicamente rigoroso, era um produto do paganismo grego e poderia contaminar a pureza da doutrina cristã. Temiam que o racionalismo filosófico levasse os estudantes a questionarem os mistérios da fé em vez de simplesmente aceitá-los com devoção. Entre seus principais opositores estavam os mestres seculares e alguns membros do clero conservador, que viam na teologia de Tomás uma ameaça ao ensino tradicional. Surgiram acusações severas, algumas até insinuando heresia. Com serenidade e firmeza, ele respondia às críticas com argumentos sólidos e profundos. Sabia que a verdade não poderia ser sufocada pelo medo da inovação. Para ele, a razão era um dom de Deus, um instrumento para melhor compreender a verdade divina. Seus escritos começaram a se espalhar rapidamente, oferecendo respostas claras e bem fundamentadas para as maiores questões da teologia. A cada argumento refutado, a oposição se intensificava. Mas algo inesperado aconteceu. Muitos discípulos e teólogos começaram a apoiar Tomás. Viram nele não um inovador perigoso, mas um pensador iluminado pela graça e pela sabedoria divina. Sua visão da teologia como uma ciência, capaz de dialogar com a filosofia sem perder sua essência, conquistava cada vez mais adeptos. Enquanto os salões da universidade se enchiam de vozes discordantes, uma verdade se tornava cada vez mais clara.
A luz do conhecimento não podia ser apagada. E Tomás, com humildade e convicção, estava determinado a defender a harmonia entre razão e fé. A síntese entre fé e razão. Enquanto muitos acreditavam que a razão e a revelação eram forças opostas, Tomás via nelas uma complementaridade sublime. A verdade, dizia ele, era una e provinha de Deus, seja revelada pelas Escrituras ou descoberta pela inteligência humana. Foi nesse contexto que ele iniciou a redação de sua obra-prima, a Suma Teológica, um monumento do pensamento cristão e filosófico. Nessa obra, Tomás utilizava a lógica aristotélica para construir argumentos racionais sobre a existência de Deus, a moralidade, a alma humana e os mistérios da fé. Cada questão era meticulosamente estruturada. Primeiro, apresentava-se a objeção, depois a resposta fundamentada na razão e na fé, e, por fim, uma conclusão irrefutável. Ele desenvolveu as famosas 5 vias, provas racionais da existência de Deus, que demonstravam que a criação tem um primeiro motor, uma causa eficiente, um ser necessário, um ser perfeitíssimo e um ordenador supremo. Essas ideias não apenas reforçaram a teologia cristã, mas moldaram o pensamento filosófico ocidental por séculos. Apesar da clareza e profundidade de seus argumentos, muitos teólogos continuavam a resistir à influência aristotélica. Havia um temor de que a filosofia pagã pudesse corromper a pureza da doutrina cristã. No entanto, Tomás demonstrava que, longe de enfraquecer a fé, a razão a fortalecia. Ele provava que, ao compreender melhor a criação, aproximamo-nos mais do Criador. Ele ensinava que o intelecto humano, quando bem usado, é uma dádiva divina, e que Deus se revela tanto pela fé quanto pela razão. Seus escritos foram além das universidades e dos mosteiros, chegando até os corredores do Vaticano. Muitos clérigos passaram a reconhecer que a síntese entre filosofia e teologia proposta por Tomás poderia ser a chave para responder aos desafios intelectuais que a Igreja enfrentava diante do avanço do pensamento racionalista. A fé e a razão são como 2 asas pelas quais a alma humana se eleva para a contemplação da verdade. São João Paulo II, inspirado no pensamento tomista. E assim, com sua pena e sua mente brilhante, Tomás de Aquino traçava um caminho que transformaria para sempre o modo como a humanidade compreende Deus e a realidade. Seu legado estava apenas começando. As obras que transformaram a filosofia e a teologia. Com sua mente iluminada por Deus e sua pena guiada pelo desejo ardente de compreender e ensinar a verdade, Tomás de Aquino deixou um legado escrito que transformaria para sempre a filosofia e a teologia cristã. Suas obras não eram apenas tratados acadêmicos, eram mapas do conhecimento, guias para a alma humana e pontes entre a razão e a fé. Como vimos no capítulo anterior, entre suas muitas contribuições, destaca-se a grandiosa Suma Teológica, sua obra-prima e um dos textos mais influentes da história da cristandade. No entanto, a Suma Teológica não foi sua única contribuição marcante. Tomás também escreveu a Suma contra os Gentios, um tratado destinado a dialogar com não-cristãos, especialmente muçulmanos e judeus, defendendo a fé cristã por meio da razão. Em suas Questões Disputadas e comentários às obras de Aristóteles, ele refinou e aprofundou a filosofia aristotélica, demonstrando como a razão humana, quando corretamente aplicada, pode conduzir à verdade divina. Seus escritos não apenas influenciaram o pensamento teológico medieval, mas moldaram os fundamentos do ensino filosófico nas universidades europeias. Durante séculos, sua síntese entre fé e razão se tornaria o alicerce do pensamento cristão e seria base para inúmeros estudos e debates acadêmicos. Mas suas obras não eram apenas teorias abstratas. O próprio Tomás as viveu em sua totalidade. Seu amor pela verdade e sua humildade diante do mistério divino transpareciam em cada página que escrevia. Mesmo após séculos, suas palavras ainda ecoam, inspirando estudiosos, sacerdotes e fiéis a buscar a Deus com toda a inteligência e todo o coração. A verdade é a adequação da mente à realidade. E a realidade última é Deus, fonte de toda a sabedoria e todo o bem. São Tomás de Aquino. Assim, com tinta, papel e uma alma em chamas pelo amor de Deus, Tomás de Aquino transformou a história do pensamento cristão e se tornou um dos maiores doutores da Igreja. Seu legado jamais seria esquecido. O doutor angélico e sua espiritualidade. Embora São Tomás de Aquino seja amplamente conhecido por seu intelecto brilhante e sua contribuição para a teologia e a filosofia, poucos compreendem a profundidade de sua espiritualidade. Seu amor pelo conhecimento não era meramente acadêmico, mas sim uma busca sincera por Deus. Para ele, estudar e escrever sobre o Criador era uma forma de oração. Desde sua juventude, Tomás demonstrava uma devoção singular à Eucaristia. A Santa Missa era o ápice de seu dia, e muitas vezes ele celebrava com lágrimas nos olhos, tomado por um amor intenso e reverente. Seu famoso hino Pange Lingua ainda ressoa pelos séculos,
ecoando seu profundo entendimento do mistério eucarístico. Para Tomás, a Eucaristia não era apenas um dogma a ser compreendido, mas uma realidade divina a ser adorada e vivida. Além de sua devoção eucarística, Tomás cultivava uma espiritualidade marcada pela humildade e pela ascese. Mesmo sendo o maior teólogo de seu tempo, ele recusava honrarias e vivia com simplicidade franciscana. Seu lema era Contemplata ali Stradere, compartilhar com os outros o fruto da contemplação. Assim, sua vocação não era apenas a do intelectual, mas a do místico que, tendo provado da verdade divina, desejava levá-la a todos. Nada mais desejo senão a ti, Senhor. Últimas palavras de São Tomás de Aquino. Assim, sua grandeza não residia apenas em suas palavras, mas na profunda santidade com que viveu cada dia. Ele foi, verdadeiramente, o doutor angélico, aquele cuja mente brilhou como um sol e cujo coração ardeu como uma chama viva de amor por Deus. A história da música Tão Sublime Sacramento e a disputa litúrgica. A música Tão Sublime Sacramento, Tantum Ergo Sacramentum, no latim original, é um dos hinos eucarísticos mais belos e profundos da Igreja Católica, composta por São Tomás de Aquino no século XIII. Esta obra faz parte de um conjunto de hinos escritos pelo santo a pedido do Papa Urbano IV, no contexto da instituição da festa de Corpus Christi. No século XIII, havia um crescente debate teológico sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Surgiram algumas heresias que questionavam a transubstanciação, a doutrina que ensina que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Para fortalecer a fé dos fiéis e reafirmar esse mistério central do cristianismo, o Papa Urbano IV decidiu instituir oficialmente a festa de Corpus Christi, celebrada com grande solenidade e procissões eucarísticas. No entanto, a criação de uma nova festa exigia também uma liturgia especial, incluindo hinos próprios para a missa e o ofício divino. Para essa tarefa, foram considerados dois dos maiores teólogos e poetas da época, São Tomás de Aquino e São Boaventura. O Papa Urbano IV convocou ambos os santos para escreverem os hinos da nova festa e que, ao final, escolheria a melhor composição. São Boaventura, um franciscano e grande teólogo, compôs um ofício litúrgico belíssimo, mas, quando leu os hinos escritos por São Tomás, ficou tão impressionado que, segundo a tradição, destruiu sua própria obra em sinal de reconhecimento e humildade. Desta forma, nunca saberemos o que São Boaventura compôs, que com certeza seria uma composição fenomenal. O conjunto de hinos de São Tomás de Aquino, que incluía o Pange Lingua Gloriosi, do qual faz parte o Tantum Ergo, foi então aprovado pelo Papa e incorporado à liturgia de Corpus Christi, tornando-se um dos mais importantes textos eucarísticos da história da Igreja. O Tantum Ergo é cantado tradicionalmente durante a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento. Seus versos exaltam a presença real de Cristo na Eucaristia e convidam os fiéis à adoração, pedindo que a fé supra o que os sentidos não podem compreender. Pois
Este hino expressa a essência da teologia eucarística de São Tomás, reafirmando que, ainda que os sentidos humanos não percebam a transformação do pão e do vinho, a fé nos leva à certeza da presença real de Cristo. Ao longo dos séculos, o Tantum Ergo foi musicado por inúmeros compositores, incluindo Palestrina, Mozart, Schubert e Verdi, sendo interpretado em estilos diversos, desde o canto gregoriano até composições sinfônicas. Até hoje, este hino continua sendo cantado em igrejas do mundo inteiro, especialmente durante as adorações ao Santíssimo Sacramento, mantendo viva a fé na Eucaristia e a tradição que São Tomás de Aquino ajudou a solidificar com seu intelecto e devoção. A história de tão sublime sacramento não é apenas a de um hino, mas a de uma batalha espiritual e teológica que consolidou a doutrina eucarística no coração da Igreja. A humildade de São Boaventura, a genialidade de São Tomás de Aquino e a sabedoria do Papa Urbano IV resultaram em uma das maiores heranças da fé católica. Assim, cada vez que entoamos Tantum Ergo, unimos-nos à tradição milenar da Igreja, professamos nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia e damos continuidade ao legado deixado pelo Doutor Angélico. O silêncio e a visão mística. Os últimos anos da vida de São Tomás de Aquino foram marcados por um profundo mistério. Embora continuasse a ensinar e escrever, algo em seu interior começava a mudar. A grandiosa obra Summa Theologica, a qual ele dedicava anos de sua vida, ficou inacabada. O motivo? Um silêncio profundo tomou conta de sua alma após uma experiência mística que alteraria para sempre sua visão sobre o divino. No dia 6 de dezembro de 1273, enquanto celebrava a missa, Tomás teve uma visão que transcendeu qualquer conhecimento humano. Ninguém sabe ao certo o que ele viu, mas os relatos indicam que ele experimentou uma manifestação da glória de Deus de forma tão intensa que toda sua sabedoria parecia insignificante diante daquela realidade celestial. Após essa visão, Tomás declarou a seu secretário e confidente, Reginaldo de Piperno: "Tudo o que escrevi me parece palha comparado ao que me foi revelado." O homem que explicava Deus com tamanha precisão agora mergulhava no mistério divino, incapaz de traduzir em palavras aquilo que apenas o coração pode compreender. A partir desse momento, Tomás passou a viver em silêncio quase absoluto, dedicando-se exclusivamente à oração e à contemplação. Seu silêncio não era o de quem desistiu, mas o de quem finalmente encontrou o que sempre buscava. A razão havia levado São Tomás a Deus, mas foi a visão mística que o fez compreender que Deus está além de qualquer raciocínio humano. O verdadeiro conhecimento de Deus não está na multiplicidade de palavras, mas na profundidade do silêncio. Reflexão inspirada na experiência mística de São Tomás de Aquino. E assim, o Doutor Angélico, que iluminou a Igreja com sua sabedoria, entrou nos últimos momentos de sua vida envolto no mistério divino, preparando-se para o grande encontro com aquele que tanto amou e serviu. A morte do sábio de Aquino. Após sua visão mística e o silêncio que a seguiu, São Tomás de Aquino parecia ter compreendido que seu tempo na Terra estava chegando ao fim. Embora ainda fosse procurado por discípulos e líderes da Igreja, sua força física começava a declinar. Em janeiro de 1274, o Papa Gregório X convocou Tomás para participar do Concílio de Lyon, onde sua sabedoria era guardada para debates cruciais sobre a unidade da Igreja. No entanto, a jornada seria sua última. No caminho para Lyon, ao chegar à abadia de Fossanova, Tomás, debilitado e exausto, precisou interromper sua viagem. Os monges cistercienses que ali viviam o acolheram com reverência, cientes de que estavam na presença de um dos maiores sábios da cristandade. Mesmo em seus últimos momentos, Tomás manteve sua humildade. Quando um dos monges lhe perguntou se desejava alguma leitura espiritual para seu consolo, ele respondeu suavemente: "Nada mais desejo senão a Sagrada Escritura." Seu amor pela Eucaristia permaneceu até o fim. Quando lhe ofereceram a comunhão pela última vez, ele pronunciou palavras que ecoariam nos séculos seguintes: "Recebo-te, preço da redenção da minha alma. Recebo-te, alimento da minha peregrinação, por cujo amor estudei, vigiei e trabalhei." Ao amanhecer daquele dia, a alma de Tomás partiu para Deus. A morte do Doutor Angélico não foi marcada por grandes cerimônias, mas por uma paz sublime que somente aqueles que verdadeiramente encontraram a verdade podem experimentar. Seus irmãos, de joelhos, choraram em silêncio, sabendo que um de seus maiores luminares da Igreja Católica havia morrido. O homem que buscou a verdade agora a contempla face a face. O Doutor Angélico, que traduziu a sabedoria divina para os homens, agora descansa nos braços do próprio Deus. Canonização e legado eterno. A morte de São Tomás de Aquino não apagou sua influência no pensamento cristão e filosófico. Pelo contrário, sua obra começou a ser amplamente estudada e difundida, e seu impacto se fez sentir ainda mais fortemente nos séculos seguintes. Seu nome ecoava nos claustros dos mosteiros, nas cátedras das universidades e nas mais altas discussões teológicas da cristandade.
Em 1323, menos de 50 anos após sua morte, o Papa João XXII, reconhecendo a santidade de sua vida e a grandiosidade de seu pensamento, canonizou Tomás de Aquino, elevando-o às honras dos altares. Durante a cerimônia solene, realizada em Avignon, o Papa declarou: sua doutrina brilhou como o sol sobre a Igreja e continuará a iluminar gerações. Os séculos passaram, mas o nome de Tomás não desapareceu. Seu pensamento influenciou a teologia católica de maneira inigualável, sendo incorporado de forma definitiva nos ensinamentos da Igreja. Em 1567, o Papa Pio V o declarou doutor da Igreja, concedendo-lhe o título de doutor angélico. Mais tarde, no século XIX, o Papa Leão XIII reafirmou a importância de sua filosofia ao proclamar Tomás como modelo ideal da teologia cristã, encorajando todos os seminários e universidades a estudarem sua obra. Hoje, São Tomás de Aquino continua a ser um farol para aqueles que buscam unir fé e razão. Suas obras são estudadas em seminários, universidades e academias filosóficas em todo o mundo. Sua filosofia, enraizada na busca pela verdade e no equilíbrio entre a fé e a razão, continua a moldar o pensamento cristão e a guiar a Igreja Católica. A verdade não se opõe à fé, mas a ilumina. E, assim como a chama de uma vela pode guiar os passos de um viajante na noite, o pensamento de São Tomás de Aquino continua a guiar aqueles que buscam a sabedoria de Deus. E assim chegamos ao fim desta incrível jornada pela vida e pelo legado de São Tomás de Aquino, o doutor angélico. Um homem que, com sua fé inabalável e sua mente brilhante, iluminou o caminho da Igreja e da humanidade, mostrando que a razão e a fé não apenas podem, mas devem caminhar juntas. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Esperamos que esta história tenha inspirado você a buscar a verdade, assim como São Tomás fez ao longo de sua vida. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E não se esqueça, entre no nosso canal do WhatsApp. O QR Code apareceu durante o vídeo, e lá você recebe conteúdos exclusivos sobre a vida dos santos, formações católicas e muito mais. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E para continuar essa jornada de fé e conhecimento, clique agora na playlist Vida dos Santos e conheça a história de outros grandes homens e mulheres que marcaram a Igreja. Ou, se quiser se aprofundar ainda mais na sabedoria de São Tomás de Aquino, assista a pregação especial do Padre Paulo Ricardo, que está aparecendo aí na tela. Que Deus te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo em Vida dos Santos.